Boa tarde, ministro José Eduardo Cardoso. Muito obrigado pela entrevista. Falando ao vivo ao Brasil 247, transmissão pelo Facebook. Bom, queríamos começar essa entrevista abordando a crise mais recente do governo Temer, que envolveu o ex-ministro Gedel Vieira Lima. Qual que é a sua interpretação do episódio? Porque ela envolve diretamente a Advocacia Geral da União, onde até recentemente o senhor era o ministro responsável pela área. O presidente Temer afirma que arbitrou conflitos entre dois ministros. Qual que é a sua interpretação para o que aconteceu? Uma versão apresentada é absolutamente estranha, porque não havia nenhum conflito jurídico entre órgãos. De fato, a Advocacia Geral da União ela tem a responsabilidade de fazer arbitramentos ou buscar equacionamentos diante de conflitos jurídicos entre órgãos distintos. Ok. No caso, não havia nenhum conflito jurídico. O presidente Temer fala de um conflito entre o IPHAN da Bahia e o IPHAN federal. Esse conflito existe? Não, quer dizer, quando nenhum. um órgão é subordinado Claro ao que outro? não. Aí não há conflito entre inferior e superior. Ok. O superior tem o poder hierárquico. Ele pode rever a decisão do inferior. Então não há conflito, tá certo? A divergência parece clara, surgiu entre a pessoa física do ministro Gedel Vieira Lima e a decisão do órgão público. Ora, evidentemente não cabe à Advocacia Geral da União fazer qualquer tipo de intervenção neste caso, uma vez que o próprio órgão da AGU deu o parecer no âmbito do IPHAN. Aliás, não é só minha, essa opinião não é só minha. A própria Advocacia Geral da União, a atual advogada geral da União, soltou uma nota dizendo isso. Então é uma versão completamente esquisita essa que foi soltada pelo governo. Tendo sido colocada essa versão, na sua opinião, ele confessa uma cumplicidade com o ministro Gedel Vieira Lima, quer dizer, porque já há uma discussão se houve ou não crime de responsabilidade cometido pelo presidente Temer. Embora eu nunca costumo pré-julgar, até por lealdade ao princípio do Estado de Direito. As pessoas têm direito a contraditório, a ampla defesa. Mas os indícios, primeiro, de que há crime de responsabilidade são claríssimos. A explicação é inconsistente, ela é irrazoável, ela é insustentável. Do ponto de vista também da possibilidade de uma tipificação criminal, também me parece evidente. Eu achei também estranha, se me permite, Leonardo, dizer, a versão que foi dada pelo subchefe da Casa Civil de Assuntos Jurídicos. Porque ele disse que um advogado... Ele disse que foi procurado por um advogado que esqueceu e ele provocou. O advogado esqueceu a petição lá. Quer dizer, ele tem que protocolar o recurso lá no IPHAN. O que está fazendo o advogado na Casa Civil, considerando que havia uma intervenção do secretário-geral da presidência de Vieira Lima? Então, é evidente, é claro que tem que ser apurado. Quem se manifesta é o subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil. Exatamente. Isso indica, então, um envolvimento também da Casa Civil no episódio por ter provocado a AGU? Essa é a própria versão do Calheiro. Porque o Calheiro diz que falou com o chefe da Casa Civil, que era o ministro Eliseu Padilha, diz que falou com o Gedel Vieira Lima e falou que recebeu um telefonema do próprio subchefe, que foi, inclusive, um telefonema gravado, em que ele diz que ele está protocolando. E depois ele diz, não, é que o advogado esqueceu. O texto é claríssimo, eu estou protocolando. Então, olha, há indícios veementes, e até iria além, há provas evidentes de que há uma situação ilícita. Há que se apurar responsabilidades, individualizar responsabilidades. Mas me parece evidente que existe a possibilidade de ocorrência de um ilícito criminal. Não quero pré-julgar, como é que seria mas tem que ser investigado. Criminal nesse caso? Há que se verificar cada conduta, tá certo? A advocacia administrativa, há uma série de situações que podem ser configuradas. E por isso acredito eu, a instauração de um inquérito policial. Neste caso, inclusive sob comando da própria Procuradoria-Geral da República, me parece aquilo que é uma decorrência natural desses fatos. Haverá de defesa, vão apresentar provas, mas os fatos são muito graves. Agora, tendo participado recentemente de um processo de impeachment na condição de advogado da presidente Dilma Rousseff, o senhor apoiaria ou apoia a intenção de partidos de esquerda, PSOL, o próprio PT, de entrarem com pedidos de impeachment do presidente Temer nesse momento? Eu diria a você o seguinte, o processo, se você fizer uma análise comparativa entre o processo de impeachment de Dilma e estes fatos, você vai dizer, lá, agora sim eu tenho indício de crime de responsabilidade real. Tem que ser apurado, tem que ser averiguado, tem que ser aprofundado. No caso de Dilma, não havia sequer indícios de ilícitos. Criou-se, inventou-se uma tese. Então, agora, nesse momento, eu acredito que devem sentar as forças políticas que defendem a democracia no país. Esse governo é um governo ilegítimo, claro, e tem que se fazer uma opção e uma análise política.
Ou Qual se é a opta saída? por uma investigação agora aprofundada para sacramentar, por exemplo, uma CPI, é uma hipótese. Acompanha-se o inquérito junto ao inquérito policial, junto ao Ministério Público e à Polícia Federal, ou você entra de imediato com indícios de prova pré-constituída em relação ao processo de impeachment. Então, veja, é uma opção, diria, política. No caso Collor, se fez uma CPI, se investigou, se apurou e pediu-se com toda a prova feita. No caso de Dilma, não se investigou nada, não tinha absolutamente nada e entrou-se com um pedido estapafúrdio que acabou sendo acolhido.